Oi, galera, sejam bem-vindos a mais um corte do canal. Já se inscreve, ative os sininhos e deixe o seu like. Vamos para mais um vídeo? Fundo e cruzando, e Pedro parecia que estava até ali dosando. O gol do Luiz Araújo, você demora a acreditar que a câmera não está no... Hoje em dia tá todo mundo acostumado a ver vídeo em 1,5, 2. Você demora a acreditar que não estava a menos de 1, porque ele vai, passa, dribla, o zagueiro finge que vai, não vai, aquela marcação no olho tipo churrasco, então também tem muito disso. Bom jogo do Flamengo, acho que é importante, porque se a gente puxa 2 semaninhas para trás, o Leonardo Jardim vai sendo muito questionado. Então você sai de um jogo interessante contra o Cruzeiro que você segura um empate, recupera ali o que era até então uma derrota, vem com empate, volta para o Rio, para o jogo da volta essa semana com empate, vence bem o Mirassol e pode dar diria Rafael Prats, turning... Upgrade, ele fala Turning também. point, que você chama. Turning point, isso aí é o que tá em alta. Tem uma coisa Se aqui passa importante. pelo Cruzeiro, que é um baita do adversário, vira a chavezinha da temporada. Tem uma enquete. E o brasileiro? E o brasileiro? Já tá no papo? Você falou que tava no papo do Flamengo, brasileiro? Não, Você calma. falou isso. Tem uma enquete. Ô, Marcel, qual é a enquete aqui que desapareceu nessa enquete aqui? Sobre o Flamengo, a enquete tá no nosso chat. O Flamengo só depende de si para ser campeão. Você vai colocando lá, é favorito, muito favorito, você vai respondendo lá. Porque é o seguinte, pra mim, o Flamengo ontem deu show, descansou seus jogadores, vai mais inteiro pro duelo contra o Cruzeiro e mais. Mesmo quem persegue o Flamengo, que é o caso do Rafael Prats, tem que bater palma. E o Cruzeiro teve um jogo intenso contra o Corinthians. Exatamente, e já nós vamos falar do jogo. É isso aí, Nath, o Cruzeiro teve que... A subida foi maior. Nem você que persegue o Flamengo Jamais, consegue achar erro. O Flamengo deu show e digo mais, vem gulosão. A passada tá firme. Zica! Se o Palmeiras não abrir o olho, não tô zicando não. Sim, tá. Se o Palmeiras, eu vou sair de férias daqui 2 semanas. Ah, vai fugir, né? Isso tudo pra contar isso? Dia 31 de agosto cara? eu saio É de medo do férias. Mengão? Eu volto só dia 20 e pouco, lá pra caramba, lá de setembro, graças a Deus. Dia 20 e pouco, quando eu voltar, é capaz do Palmeiras já tá lá bem lá. Ele vai com o Pratos pra Europa. Não, mas janeiro ele também tirou um dia. Não esquece que Acúmulo de dias. Você não Eu vai. também tenho, não consigo tirar. Aí é um Quando é problema seu, meu amigo. A gente vai Veneza, Paris. Entendeu? Eu tô mais pra lá de ferrando Vai lá, olha lá. nessa escala aí. Flamengo deu show. Resultado muito expressivo, Edu. Pô. Por mais que o Rafael Guanais, técnico do Mirassol, tenha falado depois do jogo, o campeonato do Mirassol não é o mesmo do Flamengo, 5 no Maião, pouca gente consegue. Mesmo o passado Mirassol... ninguém ganhava, né? Mesmo o Mirassol, em outro momento, com alguns problemas, é um resultado que você não pode desprezar, descartar. Porque a gente tem de ver quantos vão a Mirassol e ganham do Mirassol primeiro. Segundo, quantos vão e fazem 5 no Mirassol. Né? Então, ontem o Flamengo no segundo tempo foi na tática da ratoeira. A ratoeira qual que é? Foi o pega-ratão. O Mirassol vem babando, eu roubo a bola e vou aqui, entendeu? Tá. Eu vou roubar a bola e vou aqui. O segundo gol é um belo gol, troca de passes muito bem feita. Tá. Primeiro gol, o Walter foi mal, porque ele vai cortar o cruzamento, ele amortece a bola pro gol sair. Agora, o Flamengo deitou e rolou, Edu. Deitou e rolou, deixa de novo uma impressão muito boa em relação a brigar pelo título brasileiro. Se a rodada foi boa que o Palmeiras perdeu, o Flamengo tinha de fazer a parte dele. Claro. E fez muito bem feita. Eu acho que o papo para quarta-feira era 1 a 15 dias, é outro para quarta agora, Flamengo e Cruzeiro. Poderia ser tranquilamente uma final de Libertadores. São 2 times muito fortes, poderiam ganhar a Libertadores. Então, é um time mais confiante, time mais azeitado e arrumado pelo Leonardo Jardim. Jardim bateu muito na tecla assim, olha, quando eu tiver todo mundo, me deem aí umas 2, 3 semanas para todo mundo voltar no mesmo nível físico também. E tinha uma preocupação, porque alguns estavam na Copa do Mundo, fora, alguns estavam machucados, e parece que agora todo mundo tá assim, ó, ponta dos cascos, todo mundo alinhado. Aí é um elenco. Quer que eu te fale um exemplo? Nath, grande a Nath falou sobre o trabalho, o Leonardo Jardim, o jogo do Flamengo. O Carrascal ontem participou de 4 dos 5 gols. Foi importante. E o Carrascal tava aí há pouco tempo, a pessoa falando, e aí, e o Guerreiro? Discussão contra o Palmeiras. Como é que ele foi tá? baixa, Né, Nath? Eu acho que Edu, recuperar os caras foi bom A também. oscilação ela é natural. A cobrança no Jardim em relação aos jogos em que o Flamengo não consegue jogar e ser de fato incisivo com o elenco que tem, ela também é muito válida. E no jogo de ontem tem que ser reconhecido. É o que o Pratos falou e o Pedro também. Você tem no Maião um jogo difícil, porque o Mirassol, apesar de hoje, na temporada, tá brigando para não cair, que está brigando para não cair ali, olhando para a zona do rebaixamento, ele é um time organizado. Ele é um time que já fez da sua casa na temporada passada a sua grande força. Quantos jogos o Mirassol perdeu no passado na sua casa? Nenhum. Então, assim, é importante para dar essa moral, é importante para você também dosar algumas coisas ali quando você consegue um resultado tão expressivo. Questão da parte física, tem jogo difícil, 2 jogos difíceis contra o Cruzeiro.
porque olha para o Palmeiras, que é quem está perseguindo no Brasileiro, e ele tem um jogo mais acessível, que é no Nubank Park, o Vasco. Então, assim, era importante essa vitória, vitória com uma característica que o torcedor do Flamengo estava com saudade de ver, que era um time muito mais agudo, um time muito mais em troca de passe rápido, trocando posição, velocidade o tempo inteiro. Então, para o torcedor, muito positivo, para os jogadores dá aquela moral, para os jogadores que estão voltando também. Mas o jogo quarta-feira é muito complicado, Edu. Mas, Pedro, a questão de você olhar o grupo, porque aí sim, de fato, a gente falou do Carrascal, você falou do Luiz Araújo. Daqui a pouco nós vamos falar... Tá ganhando peças. Então, é isso que eu ia falar. Além de você ter descansado o teu elenco, você deu uma melhora em algumas peças que podem ser importantes, podem ser importantes agora para o jogo do Cruzeiro. Mas o futebol é muito dinâmico, Edu. A verdade é, tudo vai depender muito do duelo de quarta-feira. O Flamengo só tem 2 competições. Dos duelos, né? De quarta e de domingo. Não, basicamente para mim, Nath, explicando o duelo de quarta, o Flamengo hoje tem 2 competições. Ele, por tudo que envolve o Flamengo nos últimos anos, o que é o Flamengo nos últimos anos disputando só um campeonato? Basta. Chegar no final do ano e ganhar o Brasileiro é pouco. Não foi para isso. Tinha que ser mais. E um Flamengo hoje, a gente virar e falar 19 de agosto, quarta-feira, falar de estar só no Brasileiro, é pesado. Porque a gente sempre fala, monta um elenco, né? Um pouco mais largo, tem um pouco mais de profundidade no elenco, porque tem sempre 3 competições, está brigando em tudo, quer ganhar tudo. Se você não passa quarta-feira, esse discurso todo de que recuperou o Carrascal, Luiz Araújo está voltando, Paquetá ganhando minutos, a dúvida se é Paquetá ou se é Arrascaeta, isso tudo vai para água, isso não vira nada. A questão é muito importante o jogo de ontem, a vitória de ontem, as peças, para quarta-feira. Quarta-feira é o grande objetivo. Beleza, encostou no Palmeiras, se ganhar um jogo que está devendo ali, pro Mirassol, inclusive, é líder. Só que o Flamengo hoje, pelos questionamentos recentes, ele tem um peso muito grande nesse jogo de quarta-feira. É fundamental chegar depois de uma goleada. Porque quando ele olha pro bicho lá do outro lado, o adversário também ganhou do Corinthians. Sim. O adversário poupou e colocou a cavalaria só no segundo tempo, tá descansado. O adversário é chato, o adversário está em ascensão, está jogando bola, é o melhor momento do Cruzeiro. Então, acho que a gente precisa entender. Por que eu estou falando isso tudo? Para colocar água no chope do Flamengo? Não. Mas é porque o ambiente do Flamengo ele pode se transformar muito caso a coisa não seja boa na quarta-feira. Tomara para o rubro-negro que seja, mas é entender um pouco. Classificando quarta-feira, depois dessa vitória de ontem, com a situação de tabela, aí dá uma clareada muito boa. Só que tem um peso dobrado aí nesse confronto de quarta-feira. É bom ter Carrascal de volta, é bom claro ter Luiz Araújo de volta, para você falar em ter 2 frentes para brigar, mas precisa ganhar na quarta para continuar nessa. Agora, o Rodrigo Bueno foi talvez o primeiro a falar o que o Pedro tá fazendo de gols também se deve à análise de Rodrigo Bueno. Por quê? Pro Rodrigo Bueno, o Pedro é quem brasileiro? Quem que é o cara que ele representa aqui do futebol internacional? Harry Kane. Harry Kane brasileiro. Eu avisei antes da Copa. Eu dei várias dicas pro Ancelotti. Só não pegou quem não quis, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe que eu queria o Pedro na seleção brasileira, não só pela identificação que eu tenho com ele, por ser malvadão, queixudo, esse tipo de coisa, mas porque eu vejo nele a parte técnica, eu faço análise técnica. É isso aí. Porque eu estive lá dentro, eu conheço do Riscado. Ih, mas vai começar! Ele é um cara que não é só um exímio finalizador, mas ele também participa da construção. Um cara inteligente, tabela, triangula e tal. Então, ele é o Harry Kane brasileiro. E agora, ele está empatado com o Viveiros, amigão. Pessoal já dando... 3 Viveiros. Tinha o teu colega que já estava dando o troféu pro Palmeiras de campeão brasileiro e o troféu de artilheiro pro Viveiros. Até apostou. Você vê, né? E aí agora tá aí, ó. Colou nele o Pedrão. Deixaram chegar. E quando deixa chegar, você sabe o que acontece, né? Deixa chegar, você sabe. Como é que é? Chegou e aí? Deixou chegar, amigão. Como é que fica? Foi, Edu? Esquece. Que isso? Aí é o seguinte. Cara, isso? Então, você deveria fazer a aposta verdadeira, que é você apostar no Flamengo e alguém apostar no Palmeiras. É que você foi na zica reversa e apostar no eu sou o Palmeiras. mestre da zica Então reversa. não vai valer essa mas aposta. Vai ser caçada essa aposta. Aposta no Flamengo. Eu já fiz a aposta. Não, você pelo Flamengo, que o seu coração eu quer vou Flamengo. pagar a aposta aqui. Aí não vai ter graça. Flamengo campeão. Eu virei aqui de ET. Virar no Globo da Morte. ET verde. ETzinho verde. Virei o ET verde. Calma que eu vou tentar E fazer se o Palmeiras uma for o aposta campeão? boa, Se o Palmeiras ganhar o brasileiro?
Aí o. Não, nosso aí querido o Davis, companheiro. é. Chiodini. Chiodini vai vir de sumô, acho. Mas o Celso aí Adem que eu tô te falando. Mas aí o Davis, tudo bem, você apostou com música reversa. Vamos ver se a gente vai avaliar essa aposta ou não. Você deveria apostar com o Não, coração. tá apostado, tá Apostado, apostado. tá apostado. Foi Mas feito no ar, foi feito no Eu ar. vou pagar a aposta, Ô, Bubu. Flamengo campeão brasileiro. Eu virei aqui como um ETzinho verde. Tá bom, vai. Você vai ver. Você vai ver a nave. ficando que bravo, vai dar pra cara. você. Já tô tentando procurar fantasia já. É, eu vou Já ver. tô Você vai ver animadão, eu te já. dar a nave. Ó, você acha que o Pedro tem que ir pra Copa do Mundo, pra seleção Pra Copa do brasileira? Mundo? Todo mundo Seleção daqui brasileira. pra fora. Devia ter ido, né? Agora é o seguinte. Pra seleção você brasileira. tem que ir. Essa convocação de setembro tem Porque, que levar assim, o por Pedro? que eu falo que ele é o Harry Kane brasileiro? Porque ele é o único. Qual outro jogador do Brasil, pega aqui no exterior, que tem as características que ele tem? Fala pra ele aquele lá, Então você Prati. precisa ter um cara no elenco. Aí, por exemplo, Mal, hein? eu valorizo muito o que o Igor Thiago fez na Premier League, mas o Igor Thiago virou meme na Copa do Mundo porque ele não tem a Jogou meio técnica. tempo. Tecnicamente, ele é um jogador abaixo em relação Mas foi ao Pedro. tirado também, Jogou né? meio tempo e sumiu na curva. Então, mas Meio assim... tempo e me é acha. porque- Fizeram Ele- uma ele- caixa com ele lá. Faltou o Pedro na seleção na Copa? Faltou. Então, Calma, você tem um elenco Bubu. com 26 jogadores. Calma, Bubu. O Brasil não tem assim como no passado. Imagina, pega em 82, o Careca se machucou, mas você tinha Careca, brincadeira Roberto lá é Dinamite, diferente, contaram. Reinaldo, É, Sérgio então. Chulapa. Pô, você joga ali camisa 9 ali, tem um monte de cara que, pô, se não for esse faqueiro lá, e tá bem resolvido. O Brasil não tem essa fartura hoje. Então o Pedro é um jogador diferente, características diferentes, um centroavante hoje que é raro no Brasil. Ah, mas ele não marca. Levaram o Igor Thiago porque ele marca pra caramba. Na Premier League na temporada passada, o Igor Thiago liderou. Sim. Aquele cara que faz pressão, rouba a bola no campo Pressing, adversário. pressing. É, o pressing e tal. É. Então foi por isso, e porque é um cara legal, foi no grupo lá, o Pedro Ivo Cobre, sabe que o pessoal gosta dele, o cara é humilde, o cara é legal. Pô, mas eu sou um cara humilde e legal, todo mundo sabe. Nem por isso eu tenho que... Olha ele! E você tentou, né? E não Pô, foi eu sou falta de humilde. tentativa, Não, né? mas Aliás, ô, Bubu. a soberba precede a queda. Tá bom. Eu repostei aqui a Cara, mas frase você tá falando do um monte de Neymar. coisa sem A sentido, soberba precede a queda. Mas você tá falando umas coisas sem sentido, cara. Não por tá isso que eu- emendando por isso que eu coisa. sinceramente Ô, hoje, Pedro, né? Não é a primeira vez. Ó, quem sabe é o Pedro. Você ouviu isso aí? Hã? Você falou que ele tá falando coisa sem sentido, por isso que eu tô aqui. Eu sei, Pedro, Aí vai você sentido, acha né? que o seu xará vai ser convocado em setembro? Não, Edu, eu acho que ele pode ser convocado porque você vai trocar bastante o que você pensa para a seleção brasileira, um novo ciclo, tudo mais. Ele é um jogador de características que você não tem exatamente muitas opções. Agora, o Ancelotti então errou em não levar, porque também cobra muito essa coisa de ser um jogador um pouco mais intenso no tipo de jogo que a seleção quer. Mas é bom lembrar, para não vilanizar uma pessoa só. O Felipe Luiz também, quando precisava de um jogo mais intenso de pressão, o Pedro era banco. Leonardo Jardim, quando precisou de um jogo mais intenso de pressão, meio de semana, o Pedro também é banco. Então não é que a gente trata como a última, sabe, bolacha do pacote, um biscoito do pacote aí, como se, nossa senhora, só... É um jogador de características bem específicas. Tá. Inclusive, para algumas situações que o futebol de alto nível, de pressão e tudo mais pede, ele é um cara de área, de puxar, de qualidade, joga de costas, chega para finalizar, tem uma ótima finalização. Só que, em muitos momentos, se cobra um pouco mais de participação e intensidade para outros momentos sem bola do time que ele não entrega. Então, eu só não vou entrar muito nessa de que é o jogador perfeito e grande justiçado. E faltou ele no Brasil ali na Copa para, sabe, não é exatamente isso. Inclusive que o Brasil não sabia fazer no jogo da eliminação da Copa era marcar. As opções feitas para marcação. Então, agora, para futebol brasileiro, sabe, é o que eu falo do Neymar. Tem duas coisas, o que você quer para a seleção, futebol mundial e tal, para futebol brasileiro. Para futebol brasileiro, vai resolver muito. Se a bola chegar, se for o tipo de jogo que está pedindo um Pedro na área, ou que você precisa ter um Pedro como referência, como segurar, como pegar essa bola esticada. O Flamengo hoje joga muito nessa bola esticada em muitos momentos. Atrai o adversário para ele segurar, para ele fazer uma parede, para ele servir alguém, para ele depois acompanhar. Vai entregar bastante Ele o Pedro. sustenta. E a gente vai repetir. Ele sustenta. Eu sei como que é essa expressão que você está procurando falar, Pedro Ivo. Você me interrompeu, Ele sustenta então, no lançamento, quebrar na bola. Quem sustenta? Ele. É o Pedro. É. Pode seguir. Posso seguir? Pode. Agora, então, esse debate ele vai voltar todo jogo aqui do Campeonato Brasileiro. O Pedro fez um gol, o Pedro sustentou, o Pedro foi bem. Beleza, só que eu acho que são conversas diferentes. Mas eu né? levaria o Pedro. Leva, Edu, pode levar o que você quiser. Sem brincadeira, eu acho que é Austrália e futebol. Índia, leva até você. Não, futebol, aliás, o que cada adversário... Mas, então vamos lá. Ia chamar quem? Me dá um adversário aí, me dá um. Pega um mais ou menos aí. Quem? sei lá. Menos? Vai, diz um aí. Ó, dá pode pra- perder. eu, Diz se eu fosse o Brasil, eu Igualmente jogava pode com o perder. Paraguai. O Paraguai foi bem na Copa. Vai jogar com o Paraguai 3 vezes na eliminatória, 4 vezes. Mas com a Índia nós vamos ganhar o quê? Mas jogando me com a diz Índia? aí, já tá classificado o Paraguai não nas quer, as seleções eliminatórias. sul-americanas não querem se enfrentar porque vão passar 2 anos se enfrentando na eliminatória. Me dá outra opção aí, Edu. Então vamos O Paraguai lá. não tá nas eliminatórias, Jogaria não. com Tá, todo mundo vai a... jogar mesmo sendo. Vai Todo jogar? mundo joga Paraguai mesmo vai sendo jogar? CI. Pedro Ivo é o porque eles único são leite eles. do programa. Eles vão vai, jogar tem Tem que sair daí Me dá uma aí, imediatamente. me dá uma aí. Tem razão. Olha lá, não é legal isso aí. Me Vamos dá uma ver. aí. Sabe quem eu jogaria? Os Estados Unidos.
Estados Unidos já vai jogar. O Brasil acabou de voltar dos Estados Unidos, fez amistoso, vai pegar lá depois e não tem exatamente. Deve jogar Copa América, inclusive. Deve ser. Inclusive, já tem agenda. Corre um grande risco de perder esses amistosos não todos vai, que vocês não citaram. vai mudar, Paraguai não vai mudar muito. Me diz aí o grande Estados Unidos adversário. pode perder. Qual outro que você falou aí? Brasil e Holanda, não dá pra ter Brasil e Holanda? Não dá, tem Nations, Melhor não, porque pode perder tudo isso aí. Agora, ô Prats, responde ali, ó. Faz tempo que a Holanda não ganha do Brasil, Aliás, cara. É um absurdo. Olha o calendário aqui. Não joga mais com a gente. Atenção para a pergunta, Rafael Prats. É um absurdo se Pedro não for chamado na próxima convocação, tá no G6. Absurdo? Não, calma. Pedro, eu corroboro com as mas ele palavras é do meu bom. companheiro Pedro Ivo Almeida, jogador de muitos recursos. Mas você leva ou não? técnicos. Não, eu levo. Então você acabou de falar que não é! levar, mas eu não tenho essa empolgação que você tem, Eduardo Menezes. É que com o depende de Pedro. quem vai, né, no lugar. Calma, respira um pouquinho, Eduardo Menezes. Ele é Seleção bom brasileira, jogador. ninguém sabe direito pra que lugar vai, pra onde voltou. Seleção brasileira tá uma situação você meio levaria ele. escura até agora. Mas quem é melhor que o Pedro de centroavante no Brasil hoje? Hoje no Brasil? Depende, se no final de semana O Viveiro, centroavante mas não é brasileiro. se o centroavante três fizer Viveiros. 2 gols no meio de semana, aí quinta-feira vamos virar e falar, isso aí tem que ir pra seleção. É Pedro sempre tá no assim radar. também. Não, O fala Caio pra Jorge tá no radar. Caio, eu Caio, acho são que tá no características radar, bem distintas. características Bem distintas. distintas. Gabriel Barbosa tá no radar, Bratis? Pode estar. O Gabriel Barbosa, Então, o Gabriel, fazer por que gol, não ué. pareça, a gente fala aqui do Gabriel, o Gabriel tem apenas 30 anos. É que a gente olha pro Gabriel às vezes, como a gente Vitor fala assim, o Roque. Gabriel é um jogador que não Vitor marca Roque. muito. O Gabriel às vezes dá uma impressão que ele tem muito mais idade do que ele tem. O Gabriel tem 5 anos a menos que o Neymar, por exemplo. É um jogador de 30 anos. Com 30 anos, se ele se cuidar, se ele levar a sério, se ele pensar em mas jogar em eu alto Com 30 nível... anos tava voando, amigo. Nossa, você tava bem com 30 senhora, anos? Com 30 anos. É? Com 32 que eu comecei a descer a ladeira, mas 30 anos, Mas é amigo. Leg Day com 30 anos? Nossa, 30 anos. Quantos anos você tem agora, Bubu? 5'3". E com 5 e 3 você tá bem ou tá? Quer fazer a disputa? Que nem você fez com 32 eu ele, comecei a Eduardo? derrocada, mas 30 anos... Mas o Bubu com 53, Edu, você tá com 44. 45. 53 o Bubu aparenta tá melhor. Não, mas pelo menos aparece. eu tô vivo. Porque o Edu rodou muito no sol, sem O óleo. Bubu fugiu de um... porta de estádio. Eu não fujo, não. de boa. Vai pra cima. Ah, não, tá Sem Você tem que- embocadura, o Bubu? Não, hoje Você é outro que fugiu você também. colocar a foto do Bubu e a foto do Edu e falar quem É só tem fazer uma 50, enquete aí, quem a é gente 50 fez. mais, quem é A gente 45 fez Brenner mais. e Edu. Se quiser fazer Bubu e Edu, Eu acho que fica ruim pro Edu. quem leva na Fica não. beleza? Ó, então o Pedro eu levaria pra convocação. Pra mim, eu sou igual o Bubu. melhor jogador da convocação É um dos sempre sai melhores. Ele e o Caio Jorge estão jogando muito. Mas precisa marcar amistoso Pedro e muito Caio difícil, Jorge. não pode Nath, perder. você levaria pra seleção? Tudo depende Muito de risco setembro. perder. O Pedro a gente tem que lembrar que ele tem alguns levaria. problemas físicos na temporada. E eu acho que tá muito mais ele ter problemas físicos e estar fora da Copa do que qualquer outra É um coisa. absurdo. Pô, Então, assim, humilhação, absurdo. se ele estiver bem, tem que estar. Acho que o ciclo ele precisa ser. Isso vai ser observado. Tem 4 anos aí pra coisa isso, acontecer isso. pra uma Muito Copa bem, do Mundo. Nath, Você muito tem bem 4 lembrado. anos pra levar jogadores, testar. Eu já quer fechar a lista Deixa eu falar uma do coisa pra 30 você aí. que Eu tá na levaria. seleção brasileira. É pra levar jogador, é pra testar. Não. Porque não adianta levar o jogador, deixar no banco e nem utilizar e nunca mais levar o cara. Então, assim, tem que testar. Porque o que tava lá não tava funcionando. Mas Então, pra tem mim- que testar. Mas aí, e se testar todo mundo e ganhar de 1-0 só da Índia? Aí vai dizer que é crise também? Tem que testar também, eu concordo com a Nath. Já tem que meter uns 6. Aí, pronto. Aí quer botar... Aí ganha de 3 só e fica ruim. Seis. Você não testa ninguém, o Edu fica feliz. Setembro... Você é muito gulosão. Pode perder Em dos melhores. setembro, Vai que a coisa tá ruim. o Pedro tem que estar na lista da seleção brasileira. Assim como Pedro Ivo Almeida. Não. Senão eu não aceito. É sim. Pedro Tá de Ivo férias? concordo. Você não- O Brasil você é na vai? Austrália, né, Pedro é cara? outra conversa. Mas onde é? É lá. É na Austrália. Austrália e Índia. Vou Dois mandar jogos- você pra Índia. 2 jogos na Austrália e um em Calcutá. É? É? Já... Carleto tá vivendo a vida, hein? 26 de Ali, setembro, vou te contar, 29 e Pô, eu depois... queria essa Carleto viagem, ganhou a eu vida. gosto de viajar, essa Ah, viagem você é é chato. Carleto. para. Não, mas você sabe... É Ô, quem Edu, já mas tem lá na é Europa. até bom contar. Você sabe que isso não foi exatamente... Não é que a CBF virou e falou, vamos pra lá. Durante a Copa do Mundo, quando começou aquela onda Nunca fui pra lá. de vídeos e tudo mais, em Bangladesh, Índia... As federações, né, de Bangladesh e Índia procuraram a CBF. Ah, é? As duas procuraram a CBF. Legal. A negociação com o Bangladesh não evoluiu, a negociação com a Índia evoluiu e a Austrália nessa esteira também pegou e como tem agora a possibilidade de fazer 3 ou 4 amistosos, a Austrália fechou 2 jogos e a Índia fechou um jogo lá em Calcutá. Calcutá que fica, eu acho que a 6 horinhas de carro ali de Bangladesh, coisa de menos de 1 hora de voo, é bem perto da fronteira ali. Então tem essa Foi explicação. onde nasceu o Não Dalcin. não tinha seleção africana para mesmo. encarar, tem eliminatória da Copa Africana, não tinha seleção europeia, as daqui não querem se enfrentar, porque já vão se pegar muito em Copa América, em eliminatórias também, então ficou para lá. Então tinha possibilidade de Singapura, de Catar, deve jogar com Singapura em novembro,
né? Vai jogar com Singapura, um torneio com o Japão. Aí vocês queriam tanto Paraguai vai pra lá. É. O Paraguai vai jogar esse torneio lá risco de com perder o Singapura Brasil, e Ou Japão então lá Paraguai. na data FIFA de novembro. Então por isso que caiu risco lá de pra derrota. Ásia esses Pedrinho, dois e a períodos. De... aproximação com a torcida brasileira? De tentar Mas trazer jogos pra cá, e eles de falaram que... baratear um pouco mais o ingresso. Baratear não vai baratear, não Vai vai baratear nem nunca esse barateio, eu acho, ingresso, sinceramente. O que eles falam é que pro ano que vem, além dos jogos, obviamente você tem que fazer a rodada de casa das eliminatórias, mas pro ano que vem, a possibilidade das janelas de março ou junho, você ter jogos no Brasil em centros que recebem pouco a seleção brasileira. Mas aí envolve um monte de coisa, envolve política de federação, envolve lógico. estádio que está apto a receber seleção brasileira, gramado, mas era uma ideia para o ano que vem, porque é uma Mas não cobrança adianta também. levar para esses mais centros e do que de colocar opinião ingresso a pública, R$400. mais do que opinião pública e a torcida e tudo mais, é muito mais também um agrado de movimento político de federações, você levar para um estado X que você tem algum acordo, alguma promessa. Então a promessa era que para o ano que vem isso acontecesse. Nath, para setembro é Austrália e Índia e para novembro Singapura. Muito bem. Então não vai jogar para cá. Só uma coisinha. Vai que tem que chamar foi vídeo. o clube brasileiro disparado com mais jogadores convocados para a seleção brasileira. Deu certo O isso. Flamengo é sinônimo de seleção brasileira. Então é o seguinte, o Flamengo conquistando mais um brasileiro agora, seria o bi-genuíno, certo? Certo. E mais uma Libertadores, seria a penta da Libertadores, bi-genuíno da Libertadores. O Ancelotti tem que se render e pegar e transformar. Por exemplo, assim que nem a Alemanha é muito Bayern de Munique, a França é muito PSG. Ah, verdade. É igualzinho. A Espanha é muito o Barcelona e tal. Foi. Fazer isso. É. O Flamengo ser a base da seleção. Aí quando botaram Leva o Arrascaeta. o Léo Pereira de titular em março pra pegar o Mbappé, Você que não deu viu nem a porrada cor do no Mbappé cara, passando, aí foi um absurdo. Exatamente, Pedro. Pô, que é diferente. Vou chamar Vai vídeo ficar dessa. lá, Tem você que falar assim, alimentar a meu seleção pai. brasileira, que nem o Bayern alimenta a Alemanha. É verdade, é PSG, igualzinho a Harry França, o Barcelona, a Kane, Espanha. Olê. Vamos pros vídeos nível e mesmo lá. quando